Primeira coisa é que a gente vai deixar bem claro que a minha opinião sobre os livros do Byung-Chul Han são uma opinião de uma leiga que busca entender algumas coisas e fazer essa transmissão para pessoas que têm interesse em começar a ler alguma coisa mais filosófica, talvez, e querem essa porta de entrada, querem conhecer algum livro diferente, alguma coisa assim. Mas não é uma análise técnica, então, dito isso, a gente segue em frente, que eu vou falar sobre o livro, a última leitura do Byung que eu fiz, que é No Enxame, que são as perspectivas do mundo digital. Tem muita anotação sobre esse livro, assim, vou precisar me organizar bastante aqui para a gente poder conversar bem certinho, eu não esquecer nada. Esse livro, ele basicamente trata sobre a nossa relação com esse mundo digital, essa mídia, essa nova forma social que a gente tem de tanto de interagir, quanto de se esconder, quanto de seguir em frente e protestar. Uma coisa que me deixou muito, talvez satisfeita comigo, com a minha forma de ler, é que eu já cheguei num ponto que eu já comecei a questionar algumas abordagens dele. Isso me faz me sentir mais completa como leitora, quer dizer, eu não tô numa posição passiva e eu consegui dar esse passo de questionar alguns pontos nesse processo, como leigo. Vamos lá. Queria começar esse vídeo com uma frase que ele cita do Barthes, que define a esfera privada como aquela esfera de espaço, de tempo, onde eu não sou uma imagem, um objeto. Ok, então a gente não tem mais esfera privada na vida de mídia hoje em dia, porque as pessoas levaram sua vida para a rede. Muita gente ainda se mantém a parte desse processo todo. Mas é interessante a quantidade de pessoas que se objetificaram, que se tornaram um ser personagem praticamente nas redes. Ele aborda muito a relação de forma bastante completa de como a gente, desde a questão da influência, a questão da privacidade. E um dos primeiros capítulos que eu acho muito legal, que é a Sociedade da Indignação, e ele fala sobre as ondas de indignação, que elas são inconstantes, efêmeras e amorfas demais para causar qualquer, digamos, dano mais social. E me veio em mente os protestos que aconteceram no Brasil nos últimos anos sobre o combate à corrupção, que eu fiz uma anotação aqui, que é o zelo do indivíduo enraivecido que corrói a mesma sociedade que ele se diz defender. Então, assim, o Byung trata bastante nesse capítulo sobre a falta de organização, a falta de estrutura, a falta de propriamente um objetivo claro quando faz o protesto, quando levanta. É tão sem objetivo, ele é tão sem critério, que são indivíduos, não é mais uma massa que se rebela contra alguma coisa, e sim indivíduos individuais, desculpa a redundância, mas indivíduos, pessoas únicas, somadas, que querem uma mudança, mas a partir do momento que aquela mudança incomoda o nicho dela, o meio que ela tá vivendo ali, que, bom, eu quero uma mudança, mas não pode mexer em tal direito. Eu quero uma mudança, mas não pode mexer em tal benefício. Então, assim, a falta da massa, da coesão, do grupo, do sentimento social, de coletivo. Então, essa sociedade que tem a mídia, da forma de se organizar com mídia, ela acabou perdendo a massa, ela acabou perdendo a coesão, porque cada pessoa tá sozinha atrás da sua tela, atrás do seu dispositivo, e aí
não junta mais um interesse comum, porque cada um está defendendo o seu nicho. Aí, falando em nicho, é muito interessante quando ele fala sobre a dissolução dos sacerdotes da opinião. Aí ele aborda exatamente, bem pontualmente a questão dos jornalistas, que a questão de quem detinha a informação, de quem detinha a opinião, e aí as pessoas não têm mais esse oráculo, digamos, de consulta, esse ser que elas podem consultar. E eu vou dizer que nesse ponto eu discordei um pouquinho, porque ele diz que a sociedade ela perde esse ser, então ela fica sem uma referência. Infelizmente nós ficamos com referências, e a referência eu vejo como os influenciadores digitais. Temos um problema aqui. Não, mas não é uma... Não quero uma batalha com isso, eu não quero criar uma guerra. Mas assim, quando você coloca essas figuras no ponto de influência, no ponto de... A profissão é influenciar. Eu já me sinto extremamente incomodada com isso, assim, porque vai influenciar na casa do capeta, sabe? Porque eu não posso com esses novos gurus, assim, com esses novos seres que detêm o tido conhecimento e que fazem a distribuição desse conhecimento para as massas, porque muitas vezes é um conhecimento dúbio, né? Mas enfim. Então as pessoas elas não se acham sem referência, elas colocaram a figura do influenciador, é o blogueiro de ódio, é o blogueiro de moda, é o blogueiro de opinião, enfim. Eles transferiram para essas pessoas o conhecimento e a informação e a pesquisa que os jornalistas apresentavam. O que é um perigo, mas tudo bem, vamos lá. Na página 40, isso a gente não chegou, é um livro com 134 páginas que consigo fazer um comentário para cada página, se fosse o caso, mas enfim. Na página 40, ele fala sobre a transparência política, no sentido de que o político não consegue mais fazer debates sensíveis sem que a opinião pública... Vou trazer de volta o tema da transparência, que eu falei nesse livro em outro vídeo. Ele fala que o político ele não pode mais entrar nesse processo de debate, porque a observação midiática é constante e aí não deixa mais com que se aborde temas sensíveis e tudo mais. Nesse ponto eu discordo, porque eu vejo que esse milindre político, esse político que tem medo desse debate, é o político que quer se perpetuar, é o político de carreira, é o político que quer ser para sempre político, então ele não vai nunca, de forma alguma, mexer com questões sensíveis. E eu vou dar um exemplo bem real, mas sem citar o santo. Vou falar do milagre, mas não vou citar o santo por amor à minha integridade. Uma pessoa de uma esfera executiva tinha um problema bem pontual numa cidade, num lugar. E não na cidade, no lugar específico. E aí esse problema ele poderia ser resolvido com uma obra específica. E todo ano era um problema recorrente, um problema que incomodava e que todo ano acontecia. Aí esta pessoa, né, me falou que existia uma verba já disponível, já na conta, não era uma questão de fazer edital, não era uma questão de nada, era uma verba já pronta, disponível, que era só usar para fazer a obra. E tava anos já na conta. E eu disse, mas por que não foi feito? Por que não fazem, né? Qual é o grau de impedimento que faz com que essa obra não saia? Porque a gente vai ter que mexer com muita gente, a gente vai ter que mexer com trânsito, a gente vai ter que mexer com talvez desapropriação e tudo mais, e isso vai incomodar. E aí já era, entendeu? Esquece reeleição. Então a gente vai deixar quieto. O próximo que faça, o dinheiro está lá. E é uma obra para o bem-estar, era uma obra
extremamente importante e ela não seria feita exatamente porque a partir do momento que ela incomodasse certas pessoas, podia ter uma campanha para remover o poder. E eu fiquei, não acredito. Mas acredito, enfim, é óbvio. Então, assim, por que não poderia se falar no tema, nesse problema desse local pontual, se publicamente, porque a mídia ia gerar um estardalhaço? Não, o estardalhaço na mídia não era a questão. A questão era que se alguma pessoa ficasse muito incomodada e começasse a fazer campanha contra, não haveria mais reeleição. Então, ver o grau de mesquinhez, assim, desse político profissional que quer se perpetuar. Então, ele não vai resolver problemas, ele não vai resolver questão nenhuma, ele não vai melindrar ninguém, porque ele precisa se reeleger. Então, assim, a questão, nesse ponto, eu vejo pelo Brasil, talvez na realidade alemã ali é outra, na realidade coreana seja outra, mas nesse ponto, no Brasil, a gente tem a transparência e a cobertura midiática como um problema que afeta o político, não a política, tá? Então, esse é meu segundo ponto de discordância. Ele fala sobre a questão do barulho, que a comunicação destrói silêncio. E mais pra frente ele retorna e ele fala sobre a síndrome da fadiga da informação, que é o cansaço da informação, é a enfermidade psíquica causada pelo estresse, pela quantidade de informação que a gente acaba recebendo e que a gente acaba saturando e não consegue lidar com tudo isso. Antes de postar um vídeo, sempre antes de postar uma foto, qualquer coisa que eu vá postar, um story que seja, eu sempre paro e penso, já não tem um monte de gente falando isso, o que eu vou agregar em relação a isso? O que eu vou trazer de novo sobre o assunto? Ou o que eu vou elucidar? Ou que aditivo que eu vou ter para esse debate? Ponderando esses pontos, se eu vejo que nada, ou eu apenas reposto alguma informação de alguém que eu acho que já falou o suficiente, ou eu deixo passar o assunto porque já tem em vários lugares. Mas todo mundo se sente no direito de dar um pitaco sobre a informação, sobre as coisas, e vai produzindo uma massa tão grande, mas tão gigantesca de informação e de conteúdo. Vou chamar de conteúdo, mesmo que às vezes não tenha conteúdo. Essa massa é tão grande, essa massa é tão gigantesca que ninguém mais vê nada, ninguém mais. Vamos pulando, vamos passando, vamos tocando em frente, vamos vendo o próximo. Aí chega na página 45 aqui e a gente chega numa questão que vai dar, talvez, de briga, mas eu acho que talvez quem possa brigar comigo não assista esse vídeo, mas vamos lá. Na página 45, ele fala sobre o smartphone, enfim, o digital, enfraquecendo a capacidade de lidar com o negativo. Ok, vamos lá. A gente está num meio, cada pessoa no seu... Ele usa a expressão hikikomori, que é um termo japonês que se refere, de modo geral, a pessoas entre 15 e 39 anos que, visando evitar o contato com outras pessoas, removem-se inteiramente da sociedade. Que o termo japonês hikikomori significa literalmente isolado em casa. Ok. Puxando esse termo e trazendo o smartphone para cá, a gente se coloca numa situação de conforto no digital, que é agregar o viés de informação, o viés de confirmação, tanto para as nossas postagens quanto para as nossas opiniões, enfim. A gente se cerca de pessoas que nos colocam para cima e nos tornam positivamente, não é seguros, mas gera uma afirmação. Então, nessa bolha que cada um vive, cada um vai ter a sua própria confirmação. Aí, eu acho muito interessante, num sentido assim. Quando as editoras fazem seleções
de parceiros literários, enfim, tudo mais. Muitos perfis, eles falam só sobre livros, muitos perfis selecionados, eles falam só sobre livros. As fotos são basicamente todas iguais, muda alguns elementos e a capa do livro que está sendo falado. E o público é um público leitor. Então, tu tem um viés de confirmação. Então, vender livro para leitor é muito mais fácil do que vender livro para não leitor. Que é o que eu tento fazer. Então, vamos lá, deixa eu explicar. Quando eu falei que o meu Instagram, meu perfil, por exemplo, não é um perfil específico, eu tentei fazer o perfil do canal Motivo Abstrato e tudo mais, não funciona para mim. Porque o meu eu leitor conecta as minhas leituras com as coisas do dia a dia. Então, o que eu tenho? As pessoas que me seguem no Instagram, elas são pessoas que gostam de crochê, elas são pessoas que gostam de mim, elas são pessoas que gostam de comida, enfim, eu posto algumas coisas que eu cozinho, elas são pessoas que gostam de N coisas, porque eu fui agregando todos esses conhecidos no meu entorno. E então, o que acontece? Quando eu falo sobre um livro, eu não estou postando para os leitores que me seguem. Eu quero falar sobre ele para os não leitores que me seguem. Para aquelas pessoas que não têm o costume de ler, para aquelas pessoas que não têm o costume de comprar livro. E eu quero mostrar para elas uma experiência bacana com um livro que eu quero que elas leiam, que eu gostaria que elas lessem, que elas tomassem conhecimento. Quando eu posto uma receita de crochê, eu não tô postando para as pessoas que me seguem, que já fazem crochê, que gostam de crochê, que vendem crochê. Eu estou postando para aquelas pessoas que não, para os leitores, talvez, que vão pensar, nossa, que legal, eu quero ter um personagem de um livro que eu gosto em forma de amigurumi, tipo, aqui, Pequeno Príncipe. Então, assim, quando a gente olha muitas vezes todos esses perfis, digamos, os perfis literários, perfil de outros nichos específicos, perfis mais específicos, a gente vê que, de fato, eles são perfis de engajamento com produtos que as pessoas buscam. Então, não é o que eu quero para minha rede, não é o que eu busco na minha rede. É fazer um passo diferente. Então, assim, quando eu falo em engajamento, quando eu vou ler esses negócios, eu fico assim, não consigo fazer isso. Porque eu não consigo fazer toda essa afirmação, essa ação afirmativa de buscar trabalhar e render em cima das pessoas que já têm interesse naquele conteúdo. Deu para entender? Viajei muito. Vamos lá. Próximo. Tem também, vamos pular para a página 67 aqui, a questão do enumerável, sabe? Tudo aqui, aí tem a frase assim: hoje tudo aquilo que não é enumerável cessa de ser, cessa de existir. E aí eu vou trazer agora para nossa realidade do coronavírus, que a gente tem uma questão que tem um site enumeráveis e tudo mais, que tenta humanizar os 180, não sei em que número que tá agora, de mortes, e no site tenta humanizar. Porque, de fato, a epidemia não ficou séria enquanto não se sabia quantas pessoas estavam morrendo. Não, mas não tá morrendo ninguém. Tá, mas morreu um, morreu dois, não tem graça. E aí as pessoas elas precisavam dos números, né? Porque senão não existe, entendeu? Tipo, isso não é uma ameaça real, porque não tem um número real que me incomode. Eu acho muito, muito, muito complicado quando as notícias do jornal, que a gente, assim, ó, da CNN ao Record, que seja, não sei, eu não assisto, realmente, de fato, eu não assisto muita TV. Mas as notícias, quando vão passar na TV, assim, sabe? Nossa, a postagem da prefeitura de Guaranazinho da Porteira teve 1000 compartilhamentos em 2 minutos quando foi ao ar, e a prefeitura apagou depois, mas aí já tinha viralizado, não sei o quê. Todas as notícias hoje, se vocês pararem, todas as notícias não, né? É uma generalização.
Mas se vocês pararem para analisar, muitas das notícias que são dadas hoje, elas são dadas junto com a quantidade de compartilhamentos. Teve 10 mil comentários, teve não sei quantos mil comentários na rede social. Como se fosse uma afirmação, entendeu? De que, bom, se tem esses números, se esses números existem, se houve essa quantidade de interação, então essa notícia aconteceu de fato, ela é uma notícia que merece ser dada. E nos coloca numa posição de reféns dos números, de fato. A gente fica dentro de uma esfera que precisa que números aconteçam, que números existam. Então, é outra coisa que não sei se alguém nota, se alguém percebe, mas eu não peço nem para se inscrever, nem para dar like, porque eu acho que quando a gente pede, a gente se coloca numa situação de se comprometer com é uma obrigação, entendeu? Que tu bota na pessoa, assim, tipo, não funciona para mim também. Então, assim, talvez se eu tivesse pedindo, implorando, falando há séculos, pedindo isso, talvez eu tivesse maiores números. Mas os números, para mim, não fazem a existência. Agradeço cada um deles, agradeço cada um dos 540, se não me engano, hoje, inscritos aqui no canal. Isso é uma coisa muito bacana. Mas esses 540 são tão importantes para mim quanto se fossem 10 mil, quanto se fossem 1000, enfim, não são o número que me fazem dar o valor para aquilo ali. Viajando na maionese, como sempre, um elemento que ele retorna aqui, que ele retornou, acho que na Sociedade da Transparência, que é o punctum e o studium da foto, que o studium é a parte que deixa tudo homogêneo, entendeu? Que faz com que a gente veja uma imagem, alguma coisa e ela foi vista, ela foi registrada. Mas o punctum é o fato que faz com que a gente gere, que a gente se apegue àquilo ali, que a gente gere identificação com aquilo ali. Aí voltando também na questão do Instagram, quando, tipo, precisa postar pelo menos 3 vezes por semana no horário de maior engajamento para fazer com que as pessoas curtam, para que as pessoas sigam, para que as pessoas queiram estar ali. E aí, eu fico pensando, eu não vou postar mais uma foto igual ou repetitiva ou tudo mais pro feed ficar organizado, pra mim ter movimento no Instagram. Porque daí eu tô só gerando o Studium, eu só tô largando coisas que as pessoas estão registrando que aconteceram, mas elas não conseguem ter uma conexão. Então eu prefiro fazer menos movimento, gerar punctums, punctums não existe, mas tudo bem. Gerar punctum, gerar esse sentido da identificação em cada imagem do que produzir e levar a uma síndrome de fadiga da informação, que é tudo igual, tudo repetido, tudo movimentado. Para os especialistas, eu sou um fracasso completo e total. Então, assim, quando eu trago essa... Não sei se é uma resenha, ainda não entendi o conceito de resenha, porque eu vejo muita resenha que é só sinopse do livro, mas tudo bem. Eu não sei se eu faço resenha. Quando eu trago essa reflexão, quando eu trago essa análise do livro do Shu Han, eu trago basicamente a minha relação com ela. Então, assim, essa resenha é uma resenha muito pessoal. Essa resenha é o meu punctum com o livro, é a minha identificação, é o meu ponto de interesse com o livro. Então, trouxe o punctum para outro lugar, mas o punctum não é isso. Enfim, é só para dar um exemplo, assim, de dizer que cada conexão, cada criação, cada conversa que a gente tem, ela é para ser específica, para ser uma troca entre nós, no sentido de ser única. Posso dizer isso? Então, já temos 27 minutos aqui e eu tô apavorada, porque eu não sei até quando vocês vão me ouvir. Trazendo, então, só pra gente finalizar, o que esse livro representa, assim, nas perspectivas. Ele é um dos melhores livros que eu li dele, do Shu Han, do Byung-Chul Han.
E eu acredito que colocaria ele assim: primeiro leia a Sociedade da Transparência, depois venha para o Enxame, e aí o último capítulo dele, ele traz a psicopolítica. Então, quando terminar esse aqui, vá para a psicopolítica, que daí a gente entra em todo o processo da Big Data e todo o processo do grande ser que controla sem controlar, que consegue exercer o poder. Esse último capítulo ele é exatamente a introdução do que é o psicopolítica, né? Esse controle do que tá dentro da mente que a gente conseguiu colocar para fora e deixar com que as pessoas acabem controlando. E aí eu retorno no sentido da influência, entendeu? O influenciador influencia porque ele conhece o hábito e ele conhece o desejo e o anseio. É isso. Gente, falei demais hoje. Eu não costumo falar tanto porque eu prezo pelo tempo de vocês. Mas se vocês assistiram até o final, me contem aí quem chegou até aqui. Beijos e até a próxima.